Olá! Vamos demonstrar agora nesta videoaula como utilizar o portal Webplan para envio dos lotes ao setor de auditoria retrospectiva, bem como acompanhar a evolução dos mesmos. Aproveitando a oportunidade, é importante citar que esta funcionalidade é um diferencial hoje da ferramenta Webplan dentro do mercado de operadoras, o que facilita bastante o processo de cobrança de contas médicas e evita a aplicação de glosas em pagamentos efetivados. Então vamos acompanhar aqui como proceder. Vamos clicar aqui na opção prestadores. Então este já é o ambiente interno, né? O prestador já logou com o seu login, já tem aqui toda a visualização de seus ícones operados no dia a dia. E agora nós temos uma nova funcionalidade. Clicando aqui em Serviços Prestadores, conseguiremos visualizar as opções ligadas à auditoria retrospectiva. A primeira delas, Envio de XML. Vamos clicar então nesse ícone e temos aqui a nossa área de envio dos lotes que serão auditados. Bem, é bastante similar à opção de envio de lotes XML já para cobrança normal, né? Então, o processo é completamente o mesmo. Então, selecionamos aqui os arquivos, então vamos clicar em Escolher Arquivos. Ele vai levar o usuário aí ao seu ambiente interno, né, a sua tela interna. E aqui nós temos aí a área para poder selecionar o arquivo. Vou pegar um arquivo aqui de exemplo, né, que eu tenho. Então aqui eu vou pegar o meu lote audit treino, vou clicar em abrir e em seguida vou clicar em enviar. Vamos aguardar o sistema processar. Muito importante vocês lerem o que está sendo informado aqui nas abas no alto, tá? Veja que primeiramente nós tivemos a exibição somente dessa primeira caixinha. E aqui dentro ele está explicando que o XML foi enviado com sucesso, foi iniciada a importação dos mesmos, aguarde um momento. O que o sistema está fazendo com isso? Você enviou esse arquivo para um ambiente temporário. Então o sistema naquele momento está validando a estrutura dos dados para poder então gravar o arquivo dentro do ambiente da auditoria, tá? Logo após concluir isso, então ele aparece para nós aqui a mensagem de lote gerado, né? E ele já vai aparecer aqui para nós dentro da nossa área, ok? Então, muito importante aguardar o processamento e não clicar aqui logo no início na barrinha, tá bom? Então, fechamos aqui e temos então o nosso lote carregado aqui no grid, né? Já com status de aguardando auditoria, né? Então esse número do lote ele está informado lá no seu arquivo XML, tá? Na tag do lote. Aqui nós temos o nome do arquivo que nós importamos, a data que você enviou, o tamanho que esse arquivo foi reconhecido pelo sistema e aqui a quantidade de guias contidas nele, né? Mais à frente, o valor total que está sendo informado e aqui o status. Você vai acompanhar aqui ó, a evolução através dessa opção, tá? Então veja que aqui para baixo a gente tem vários exemplos, né? Então aqui, por exemplo, temos em auditoria. Então esse lote já foi importado pelo auditor responsável e está em processo de análise. Aqui é um lote que está aguardando a validação do prestador. Nesta condição, o auditor fez alterações, né? E está aguardando o aceite do prestador, tá? Já na auditoria concluída, todo o processo foi concluído. O auditor médico ou auditor enfermeiro entendeu que não há o que se discutir em relação a essa auditoria e então ele já encerrou aquele lote dentro do seu processo, tá bom? Mais para baixo nós temos aqui o status de cancelado, então foi cancelado este processamento desse lote por algum motivo, né? E mais à frente nós temos alguma mensagem de erro. Então se eu clicar aqui, ó, então nós vamos ter uma lista de erros ocorridos dentro deste processamento. Claro, esta lista de erros é o que impactou no status de cancelado. Então houve um cancelamento do processamento em decorrência dos erros ocorridos na importação, tá? Então nesse exemplo aqui nós temos apenas um caso aqui de teste, né? O beneficiário aqui de teste Manuel não foi encontrado dentro da base de dados.
Então isso já é um problema. Então já está antecipando ao prestador que, se caso ele insistir em enviar o XML com esta informação, ele pode sofrer uma glosa, né, por beneficiário não encontrado na base, tá bom? Então você pode clicar nesse balãozinho vermelho que você vai visualizar todos os erros ocorridos naquele momento. Ajuste e reenvie o arquivo novamente. Muito bem. Feito isso, passamos então para o processo de acompanhamento da auditoria. Né? Então, se eu clicar aqui no botãozinho de acompanhamento de auditoria, que está disponível em serviços prestadores, eu vou ser levado ao meu ambiente de acompanhamento. Então está aqui a minha gestão dos lotes de auditoria retrospectiva. Aqui nós temos alguns filtros disponíveis. O primeiro deles, o lote, que é aquele número do lote que consta no seu arquivo XML. Tá? Aqui o protocolo, que foi gerado. E aqui um período de entrega. Tá? Esse período de entrega ele está vinculado à sua tag, né, de data de registro, né, dentro do seu arquivo XML. Tá? Hoje ele não é a data de entrega no portal, ele é a data de geração do seu XML. Tá? Então, se você clicar aqui, você pode selecionar uma data que você gerou da sua cobrança lá. Tá bom? Aqui você tem os status, então você pode procurar pelos status de acordo aqui com a opção. Então, XML recebido, né, em auditoria, vou ver, por exemplo, o que está em auditoria, clico em pesquisar, e temos aqui todos os lotes, né, que estão aguardando aí a finalização do processo de auditoria retrospectiva. Tá? Vem aqui, por exemplo, ó, aguardando auditoria, e vou pesquisar novamente. Então está aqui o lote que nós acabamos de enviar. Né? Veja que ele traz para mim o protocolo, que é o que você poderia procurar aqui. Ele traz o número do lote, que você poderia inserir aqui. Né? A data da entrega, tá vendo? Essa data da entrega é a data lá da sua tag de registro da entrega, né? Lá do seu XML. Você pode procurar aqui que você vai localizá-la, tá? Aqui a quantidade de guias que você enviou, que também consta lá no ato do envio. Valor. E aqui mais para frente alguns ícones, né? O primeiro deles é o detalhamento do que consta nesse lote enviado para a auditoria. Então, se eu clicar aqui, o sistema vai me exibir todos os lançamentos que estão vinculados a esse lote. Né? Então, eu tenho aqui alguns ícones de ações. Né? Aqui eu tenho os beneficiários com as suas respectivas guias no sistema. Né? Então, eu posso clicar, por exemplo, aqui no filtro e querer pesquisar algum beneficiário específico. Né? Posso vir aqui também e procurar por motivo de glosa específica. Mas isso aqui você vai usar quando o auditor aplicar a glosa no seu processo de auditoria. E aí você consegue filtrar por aqui. Tá? Aqui você pode também marcar a opção somente com glosa e filtrar os itens que foram glosados pelo auditor. Né? E aqui os que estão aguardando a sua confirmação. Isso vai ser utilizado quando o auditor der a você a opção de avaliar os itens que foram glosados. Então ele considera que precisa de uma revisão aí da entidade. Tá? Muito bem. Se eu clicar aqui nesse beneficiário, por exemplo, ó, eu posso clicar aqui, eu clicar na setinha, ele vai exibir para mim o que está vinculado à conta desse beneficiário. Então eu vejo que nós temos uma separação, inclusive, para facilitar a visualização, ele distingue os tipos de despesa aqui por cores. Então, o tipo de despesa é de honorários. Então, eu posso clicar aqui em honorários e aí ele já traz para mim aqui todos os procedimentos, né, que estão vinculados à conta desse beneficiário. Então, eu tenho aqui já os dados que estão provenientes do XML, mas nós vamos ver mais detalhado na hora que a gente for pegar um exemplo de conta auditada, tá bom? Então, eu vou processar esse arquivo agora para a gente poder conseguir acompanhar esse lote aqui específico, tá bom? Então, muito bem. Finalizada a auditoria retrospectiva, então o prestador agora tem que acompanhar esse processo, né, e revisar o que foi feito. Então, pode clicar aqui em prestadores, serviços prestadores, acompanhamento de auditoria, que o sistema vai te levar a esse ambiente aqui. Tá? Então, eu posso filtrar aqui por status aguardando validação do prestador. Tá? Posso digitar também o número do lote, né?
Mas eu vou pesquisar aqui com essa opção que ele vai me retornar todos os lotes que estão nesse status, tá? Então nós temos dois exemplos aqui. O que nós estamos trabalhando nessa videoaula é o 35170, né? Ele consta como aguardando validação do prestador, são 7 guias, tem um valor tal, mas foi glosado em R$ 790, né? Então vamos acompanhar esse cara aqui. Então veja que aqui agora já tem mais opções de ícones, né? Primeiramente nós temos 173 itens confirmados. O que é isso? São itens que o auditor, né, editou. Então ele passou em cada item da conta hospitalar, confirmou, verificou e deu um OK. Então o que ele achou que deveria ser glosado, ele não teve um aceite, ele foi lá, colocou a respectiva opção e confirmou. Então esses 173 foram editados. Agora, itens desconfirmados é a sua parte. Tá? Então agora você tem que vir aqui e editar os lançamentos que você discorda, né, ou concorda, o que for, e finalizar esse lote. Para finalizar, você pode aprovar o lote, se você acatar as glosas que foram aplicadas pelo médico, né, ou simplesmente devolver isso novamente para o auditor. Tá? Ah, eu não concordei com esse determinado valor que você glosou. Então você pode devolver com alguma documentação anexa que você queira tratar, e aí ele vai refazer o processo, tá bom? Mais à frente, o botãozinho de anexo, que é exatamente para você enviar as justificativas, a documentação, né, que te dê aí uma defesa perante aí a alegação lá da auditoria retrospectiva, né? Então, clicou aqui, vamos clicar aqui no Clips, você vai selecionar um arquivo, né? Você seleciona o tipo de arquivo que você vai enviar, vai parecer técnico, e clica aqui para escolher um arquivo que você queira enviar, tá? Clicou aqui, adicionou, ele vai ficar vinculado a esse lote, tá? E aí o médico consegue visualizar lá no seu processo. E aqui na frente, o detalhe do lote, que é o que a gente vai fazer agora. Então vou clicar nesse olhinho e ele vai exibir para mim todos os lançamentos que estão vinculados a esse lote que foi auditado. Logo aqui no início, a gente vai clicar em exibir filtros, né? E eu tenho aqui aquela opção que eu mostrei lá no início, somente com glosa. É interessante vocês, quando vocês verem que tem glosa, como está especificado aqui, vocês marcarem essa opção e já ir direto naquele item, né? Não houve aceite do valor cobrado, eu quero editar primeiro somente os que estão glosados, tá? Então você pode marcar esse cara aqui e filtrar. Aqui são os que estão desconfirmados e aqui o motivo de glosa. Então, se você clicar aqui nessa lupinha, então aqui, por exemplo, você pode digitar o texto, né, motivo de glosa, eu coloquei guia, né, guia com rasura. Então tá aqui, ó. Eu usei essa glosa aqui nos testes que eu fiz, tá? Então eu posso digitar a palavra guia com rasura e vai aparecer. Bem, eu estou dando esse exemplo, mas você vai poder buscar, por exemplo, valor cobrado maior. Não quero usar nenhuma dessas opções por enquanto, porque eu quero visualizar todos os lançamentos. Vamos ver tudo, depois a gente vê somente as coisas filtradas, tá? Então deixa eu esconder os filtros aqui. Bem, clico aqui no beneficiário, aguardei um pouquinho, ele apareceu para mim então todos os tipos de despesas que estão dentro desse lote. Vou clicar aqui no honorários, por exemplo, e já tem então todos os lançamentos aqui do beneficiário de treinamento vinculado a essa conta, que foi processada aqui, né, no valor de 34.116, teve uma glosa de 790 e liberaram 33.326, tá? Então aqui dentro nós temos todos os lançamentos. Então temos aqui nossos procedimentos, estão todos listados aqui abaixo. Veja que nós temos aqui a data, o código, o motivo da glosa, quantidade, valor, que é todos os itens que foram informados no seu arquivo original. Então, quando você vê o item sem nenhuma edição, né, como está aqui, ó, nesse vermelhinho, significa que ele foi acatado pelo auditor, tá? Agora, quando tiver aí uma edição do auditor, o sistema vai trazer informação assim, né? Por exemplo, esse caso aqui, esse procedimento, né, com grau de participação aqui do anestesista,
ele está com motivo de glosa guia com rasura, tá? E aqui o auditor passou da quantidade 2 para a quantidade 1. Ele não acatou a cobrança de 1, né? Então ela aparece para você aqui o valor original ticado em vermelho, né? E a quantidade acatada já aparece aqui pretinho, ó. Tá? Então nesse caso foi acatado uma, cujo valor total dá 640,64, tá? Esse olhinho aqui é o olhinho do parecer. Então se você clicar aqui dentro, ó, pode ter alguma mensagem que o auditor deixou para você. Por exemplo, parecer de teste. Eu deixei isso aqui há 12 minutos atrás, na hora que eu estava processando a conta, tá? Então você pode clicar nesse olhinho e aí acompanhar, né, o relacionamento aí com o auditor. Ele pode colocar, por exemplo, a mensagem de não encontrado laudo que justifique a cobrança de XYZ. Tá? E aí você vai receber essa mensagem aqui. Lembra lá do anexo? Aí você viu esse parecer, você pode vir depois aqui e anexar o documento que ele, né, quer utilizar na sua análise complementar, tá bom? Mais abaixo, veja que agora nós temos um outro caso, né, onde que o código do procedimento está ticado. O que aconteceu? Na hora que você enviou o arquivo, o médico analisou, o médico auditor analisou e falou, não, esse procedimento aqui não é compatível com esse tipo de internação, cirurgia, seja lá o que for, né? Então ele deu discordância do código e alterou esse lançamento. Então o código anterior aparece aqui ticado e agora aparece o novo código. Inclusive ele poderia ter inserido até um parecer, né? Mas aqui nesse caso ele não colocou, tá vendo? Mas ele poderia ter inserido aqui procedimento incompatível e tal, e apareceria para você. Do lado aqui direito nós temos a quantidade, né, que foi acatada desse novo código com o valor, e mais abaixo outra glosa de valor em cima da visita hospitalar. Tá? Então nesse caso aqui, o médico entendeu que o valor que está sendo cobrado de R$100 é incompatível com o valor da tabela padrão para visita hospitalar. Então ele aplicou aqui uma glosa de valor de R$50. Muito bem, então aqui para baixo você vai ter N opções. Então vamos voltar um pouco aqui no alto. Vou minimizar a aba de honorários. Então eu vou clicar aqui no honorários novamente. Ó, ele minimizou. E agora eu vou em medicamentos. Clico aqui em medicamentos e vou navegando. Olha, os medicamentos foram todos acatados, tá vendo? Nenhum está glosado. Então o médico foi lá e deu ok nesses casos aqui. Posso minimizar novamente, vou em materiais. Ó, materiais já teve uma glosa aplicada de quantidade, olha lá. Tá cortado aqui o número 8 e está habilitado o número 4. Então, foi acatado apenas 4 gases e bebida em álcool. Tá bom? De novo o parecer, se tiver alguma coisa, vai estar exposto aqui a mensagem e você vai conseguir acompanhar. Vamos minimizar também. E aqui você tem as outras opções, tá bom? Bem, mas vamos usar o filtro agora para ficar um pouco mais fácil aqui para análise das glosas, por exemplo. Né? Vou clicar em filtro, vou vir aqui, ó, marcar somente com glosa e vou clicar em pesquisar. Cliquei em pesquisar, o sistema exibiu para mim então somente uma conta do beneficiário de treinamento, né? Vamos clicar nesse cara aqui, e também somente os tipos de despesas que sofreram alguma glosa, tá? Então aqui em honorários, ó, nós temos aquelas glosas que a gente viu antes. Né? São glosas por quantidade, são glosas por valor. Né? Vou minimizar aqui novamente. E agora eu vou em materiais. Ó, os materiais são aqueles que a gente viu. Vou minimizar e vamos em taxas. As taxas são essas aqui. Né? Ah, eu não concordo. Beleza, então você vem cá e coloca a sua justificativa. Valor conforme tabela contrato XXX em 1/1/2020. Pronto, coloquei essa justificativa. Deseja confirmar? Sim, vou clicar aqui no sim. Maravilha, cliquei em salvar. Então o que eu fiz? Eu cliquei em desconfirmar, eu não estou acatando, né, essa glosa, tá? Por quantidade, por valor, seja o que for. E aí eu vou ter então a possibilidade de devolver esse lote para uma reavaliação da auditoria retrospectiva, tá bom? Então se eu vim aqui em materiais, por exemplo, ó, posso fazer a mesma coisa. Eu posso falar assim, olha, a quantidade aqui, ele falou que só é 4? Não, eu vou vir aqui desconfirmar e falar, não, a quantidade é justificada pelo laudo médico
que segue em anexo. Pronto. Então você colocou essa mensagem, clicou aqui em salvar, confirmou, e aí depois basta você então anexar o laudo, né, aqui dentro do lote, para justificar o porquê que você está usando essa quantidade e não concorda. Aí bem, essa daqui você fala, não, essa luva aqui realmente eu errei lá, digitei 24, era 12. Então eu vou deixar aqui como acatado, né? Não precisa de clicar em nada, deixo marcado como verdinho. E aí, assim que eu finalizar todo o processo, então eu venho aqui, vou anexar o documento que eu falei que eu ia enviar, coloco o parecer técnico, vou escolher um arquivo, vou pegar, por exemplo, uma imagem qualquer aqui, ó, um PNG aqui, pronto, vamos localização, e vou adicionar. Cliquei em adicionar, o arquivo foi processado, ficou vinculado aqui à minha conta, posso fechar. Muito bem. O que eu faço agora? Bem, está vendo agora que a setinha do devolver ao lote ficou disponível? Antes só estava disponível a opção de aprovar o lote. A opção de aprovar o lote antes era o seguinte, você fala, olha, eu concordo com tudo que foi imposto aqui pelo auditor médico. Ótimo, então você clica no aprovar e está finalizado o processo, auditoria concluída. Mas quando você discorda de alguma coisa e você desconfirma cada item, aí é o contrário. Ele desmarca, ele torna inabilitado esse botão e disponibiliza este aqui, que é o de devolver o lote, né? Se você acata, não precisa de editar, está tudo confirmado, aí você dá OK. Se você não acata, você desmarca, desconfirma cada item, coloca seus comentários e devolve o lote. Veja que aqui você tem 2 itens que você desconfirmou. Então você está devolvendo o lote em decorrência desses 2 itens. Já os 171 itens restantes foram acatados. Você fala, OK, esse está tudo certinho, eu vou aceitar aqui se tiver alguma aplicação de glosa, alguma coisa assim, tá bom? Muito bem. E vou clicar aqui em devolver o lote. Cliquei em devolver o lote. Deseja realmente devolver o lote para a auditoria? Sim. Pronto, foi devolvido. Né? E agora ele já não está mais aqui nessa situação de aguardando validação. Tá vendo? O lote sumiu. Esse já é outro lote, né, de outro exemplo sendo processado. Então aqui, se eu vim em status novamente, eu posso vir aqui, ó, devolvido pelo prestador e pesquisar novamente, que eu vou ver aqui meu lote tudo bonitinho. Ó. Então esse é o lote que eu devolvi. Tá? Se você quiser acompanhar aqui, você clica no detalhe e aí você vai ver que aquilo que você editou está aqui disponível. Vale salientar que aqui agora, ó, se eu clicar no olho, né, e visualizar os detalhes, eu não consigo mais fazer uma alteração no lote, tá bom? Então, findado o processo de edição, eu não consigo mais voltar. Você tem que aguardar agora o auditor fazer todo o procedimento de auditoria para depois você fazer algum outro comentário, ok? Muito bem. Então, vou finalizar esse lote lá novamente e eu volto aqui para a gente ver como é que ficou. Muito bem. Então, o auditor já finalizou o processo lá de revisão da conta, né? Então, agora nós vamos ver qual foi o resultado. Então eu vou clicar novamente, prestadores, serviços prestadores, acompanhamento de auditoria, venho aqui em status e vou colocar aguardando validação do prestador, né? Porque já não está mais aguardando nada de devolvido. Ó. Quer ver? Se eu pesquisar aqui em devolvido, ó, se eu pesquisar como devolvido pelo prestador, nós não temos mais nada, né? Significa que todas as contas já foram auditadas. Vamos novamente aqui aguardando validação e vou pesquisar. Só para ficar um pouco diferente, ó, deixa eu pesquisar pelo número do lote para a gente ver que funciona. Tá? Cliquei aqui, digitei meu lote, né, vou tirar aqui qualquer filtro e mando pesquisar. Pronto, está aqui o meu lote que eu quero trabalhar, tá bom? Então está aqui, ó, 173 itens, tá vendo? Já não está mais aqui desconfirmados. Então tá todos os meus lançamentos aqui dentro. Vamos lá. Ó o ícone de aprovação do lote, tá vendo? Como todos os itens estão confirmados, você já poderia falar, beleza, não quero discussão, teve uma glosa mantida, eu vou aprovar. Tá aqui. Ah, não, mas eu quero revisar. Então clica no olhinho e vamos lá nos itens. Clico no filtro, somente com glosa e mando pesquisar. Pronto, esse é meu foco, que eu quero avaliar o que foi glosado. Venho aqui, tá aqui os honorários, né? Então esses aqui
não tiveram, inclusive, nem edição, você não tinha desconfirmado eles para poder fazer a revisão do auditor, né? Você acatou, então por isso que eles constam aqui glosados, porque você não havia desconfirmado, beleza? Já os materiais, esse teve uma edição. Vamos ver aqui? Opa, esse não. Teve aqui em taxas. Então aqui, ó, em taxas, por exemplo, ó, teve uma glosa mantida. Tá? Então eu vou clicar aqui no parecer. E aí eu inseri aqui o seguinte, ó, glosa mantida. Uso de equipamento incompatível com realização desse procedimento. Tá? Então, nesse caso aqui, o médico, ele não acatou, mas ainda deu a opção de você recorrer, tá? Por que que ele deu a opção? Porque ele deixou o arquivo editável, tá? Ele deixou o lote passivo de você fazer um recurso. Ele ainda não finalizou esse processo, tá bom? Então, vamos imaginar que você queira fazer um novo recurso. Esqueci de enviar o anexo. Pronto, coloco assim. E aí você vai lá fazer o envio de seu anexo, né? Então aqui você está recorrendo, novamente, está aqui um, né? Então você pode devolver esse lote para revisão, vamos fazer isso agora. Vou clicar aqui. E aí é o seguinte, ó. Vou fazer agora a finalização desse lote, tá? Vou terminar, eu vou dar um OK e você não vai ter mais possibilidade de fazer recurso, tá bom? Muito bem, então já processei a auditoria novamente. Vamos procurar aqui o arquivo. Vamos de novo. Opa, vamos direto aqui no lote mesmo. Pesquisei. Tá lá, ó. Veja que não existe mais os ícones para você fazer a edição, tá vendo? Por que isso? Olha lá, a auditoria foi concluída. Então o médico considerou que não há mais recurso, tá? E finalizou essa auditoria. Então nós temos 173 itens nesta conta, né? E agora nenhum desconfirmado. Bem, o desconfirmado não vai ter mesmo porque não está em processo de edição. E aqui a visualização. Se você clicar em visualizar, vamos lá de novo nos filtros, somente com glosa, por exemplo, né? E vamos aplicar o filtro. Então está aqui todos os itens que teve a aplicação aqui da glosa, tá? Então, por exemplo, na taxa, que é aquele item que você insistiu no recurso, eu venho aqui nos pareceres, ó, e ele colocou simplesmente glosa mantida. Poderia colocar uma série de outras informações, mas aqui ele colocou glosa mantida e encerrou esse lote. Não cabe mais recurso. Vamos pegar aqui agora um outro lote, que está aguardando também a validação do prestador. Vamos limpar aqui esse lote e vou pesquisar. Quando você ainda pode recorrer, esses 3 ícones são exibidos para você. Quando não há mais recurso, aí acabou. Não tem mais opção, você simplesmente tem que acatar aquilo ali. Então, antes de enviar lá o arquivo, tem que fazer os ajustes para evitar aí a aplicação da glosa e atraso aí no seu pagamento, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero aí ter demonstrado para vocês com clareza como utilizar a ferramenta para fins de auditoria retrospectivas nas suas cobranças hospitalares, né? Qualquer dúvida, entre em contato com a operadora, né, para algum esclarecimento pontual e até a próxima.